Olá, que bom ter sua companhia de novo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Liga Podcast IA. Nós aqui da Liga Evangélica, a gente acredita no evangelho que se vive na prática, sabe? Aquele que faz sentido na correria da segunda-feira e não só no domingo. E é bem sobre isso que a gente vai conversar hoje. Exatamente, o nosso ponto de partida hoje é um texto publicado lá no nosso site que provoca uma reflexão fantástica. O título é A Boa Parte. E a autora é a nossa colunista, a Aline Barcelos. Eu acredito que muita gente que está ouvindo conhece a história bíblica que inspirou o texto, né? O encontro de Jesus com as irmãs Marta e Maria. Mas a análise da Aline nos convida a olhar para essa cena com outros olhos. A nossa missão aqui hoje é desdobrar essas ideias, talvez até questionar umas interpretações mais comuns e, claro, entender como essa passagem de 2000 anos atrás conversa com a nossa vida super agitada de hoje. Vamos lá. Para começar, vamos montar o cenário. Jesus chega em Betânia, na casa dos amigos dele, Lázaro, Marta e Maria. É um momento de muita alegria, uma visita esperada. Só que, assim que ele entra, a dinâmica da casa se divide. De um lado, Maria, que larga tudo, senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Do outro, a Marta, que entra numa verdadeira maratona de afazeres. E a descrição bíblica, lá em Lucas, capítulo 10, é muito precisa. Diz que Marta andava distraída em muitos serviços. Essa palavra distraída é a chave de tudo. Ela não estava só ocupada, ela estava perdida no meio das tarefas. E o que o texto da Aline Barcelos faz de forma brilhante é nos convidar a sentir empatia pela Marta antes de julgar. Sabe, eu preciso confessar que sempre tive um pouco de dificuldade com essa história. Porque eu sou time Marta. Totalmente. Eu vejo alguém chegando em casa e meu primeiro instinto é oferecer um café, garantir que a pessoa esteja confortável. Quando eu leio que a Maria escolheu a boa parte, parece quase uma crítica a esse impulso de servir, de cuidar. Será que a intenção da Marta é errada? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, pelo jeito, é não. A intenção dela era a melhor possível. Era honrar o convidado mais importante que ela poderia receber. O texto da Aline, ele levanta uma hipótese bem interessante sobre o histórico da Marta. Sugere que talvez, por ser a irmã mais velha, e os pais não são mencionados, né? É verdade. Ela pode ter assumido esse papel de cuidadora da família. O valor dela, a forma dela de expressar amor, estava ligado à sua utilidade, à sua capacidade de fazer acontecer. Ela era a gestora do lar, a que garantia que tudo funcionasse. Então, para ela, receber Jesus significava executar o seu melhor papel, o de anfitriã perfeita. Exatamente. O serviço não era uma distração, era a linguagem de adoração dela. Perfeito. O problema não estava na ação de preparar a comida, mas na ansiedade que contaminou essa ação. Ela estava tão focada no o que fazer para Jesus que acabou se esquecendo da oportunidade de estar com Jesus. Uau! E tem um detalhe de contexto aqui que enriquece muito a análise. Lucas posiciona essa história logo depois da parábola do bom samaritano. Nossa, eu nunca tinha feito essa conexão. A história do bom samaritano é o exemplo máximo do serviço ativo, do colocar a mão na massa para ajudar o próximo. É isso. Então, Lucas nos apresenta o ideal do fazer e na cena seguinte ele nos apresenta o ideal do ser ou do estar. Ele não está dizendo que um é bom e o outro é ruim. Claro. Ele está criando uma tensão de propósito para nos fazer pensar sobre o equilíbrio. Não é uma escolha entre servir e adorar, mas sobre o lugar de onde cada uma dessas atitudes nasce. Isso muda tudo. Não é uma competição entre as duas, mas um convite para a gente integrar as duas posturas dentro de nós. E é nesse ponto que a frustração da Marta explode, né? Ela vai até Jesus e faz uma queixa. Sim, e é uma queixa muito humana. Ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Dá para sentir o cansaço na voz dela, a sobrecarga, talvez até um sentimento de injustiça. Eu tô aqui ralando e ela tá aí sentada sem fazer nada. Nossa, qualquer um que já organizou um almoço de família entende perfeitamente o sentimento da Marta. Totalmente. E a resposta de Jesus é o ponto central de toda a discussão. Ele não dá uma bronca, não a repreende. Pelo contrário,
A resposta de uma ternura imensa. Ele repete o nome dela, o que na cultura da época era um sinal de intimidade, de um chamado sério à atenção. Marta, Marta. Sei. Ele valida o sentimento dela, mas ele redireciona o foco. Ele diz: você andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ele não critica o serviço, ele critica a ansiedade. O problema não era o pão no forno, era a inquietação no coração dela. Essa distinção é crucial. É o coração de tudo. Jesus está dizendo que o serviço que nasce da ansiedade, da necessidade de provar valor ou de controlar o ambiente, nos afasta da presença dele. Enquanto o serviço que nasce da comunhão, do tempo que a gente passa ouvindo a voz dele, como a Maria fazia, ele é energizado por um propósito diferente. Maria escolheu a fonte de energia primeiro, antes de pensar na atividade. E é exatamente aqui que a análise da Aline nos pega pela mão e nos traz para o século XXI. Ela faz a pergunta direta: o que isso tem a ver conosco? E a resposta é: tudo. Tudo. A gente vive na era da produtividade, das listas de tarefas, dos hacks de eficiência. E muitas vezes a gente leva essa mentalidade para nossa caminhada com Deus. Sem dúvida. Medimos nossa espiritualidade pelo nosso nível de atividade. Em quantas reuniões a gente participa? Em quantos ministérios estamos envolvidos? Quantas pessoas ajudamos? E, de novo, o texto da Aline é muito cuidadoso. Afirma que tudo isso é bom, é importante, são expressões válidas de fé e serviço. Mas a provocação é: qual é a fonte disso tudo? A gente está agindo a partir de um lugar de descanso e comunhão ou por uma ansiedade santa? Uma tentativa de agradar a Deus com o nosso esforço, assim como a Marta. Exato. O artigo usa uma frase que resume isso de forma poderosa. Mais do que o serviço das mãos, Deus deseja relacionamento, deseja comunhão. Forte isso. De nada adianta uma agenda lotada de coisas para Deus se não tem espaço nela para simplesmente estar com Deus. E o texto continua lembrando que a gente também serve quando paramos tudo para estar aos seus pés, quando oramos e meditamos em sua palavra. Servir não é só movimento. Às vezes, a forma mais profunda de serviço é a quietude. Essa ideia de que a quietude pode ser um serviço é quase revolucionária para a nossa cultura. Mas faz todo o sentido. É nesse lugar de escuta que a gente é calibrado, direcionado, fortalecido para fazer o que precisa ser feito, mas com motivação correta. Com certeza. E essa sensibilidade para extrair lições práticas do texto bíblico é uma marca registrada do trabalho da Aline. Sim. E é por isso que vale muito a pena destacar que, além de ser colunista da Liga, ela aprofunda essas e outras reflexões no blog próprio dela, que é associado ao nosso portal. O endereço é alinebarcelos.com. É um espaço com muito conteúdo de qualidade para quem busca essa conexão mais profunda no dia a dia. Ok, mas vamos levar isso para um cenário prático. Se a gente levar a atitude da Maria ao extremo, não corremos o risco de criar comunidades omissas, onde todo mundo só quer a parte contemplativa e as necessidades práticas do mundo, da comunidade, ficam sem resposta? Como a gente encontra o equilíbrio? Essa é a grande questão. E a Bíblia parece dar a resposta no ritmo que ela propõe. Jesus passava noites em oração, que era o momento de Maria, para depois passar os dias curando, ensinando e servindo as multidões, que era o momento de Marta. A questão não é escolher um ou outro para sempre, mas entender a prioridade, a sequência. Entendi. A comunhão vem primeiro, como combustível que abastece o serviço. Sem o tempo aos pés do Mestre, nosso serviço se torna pesado, ansioso, autocentrado, como o de Marta se tornou naquele dia. Então, a boa parte que a Maria escolheu não era um estilo de vida passivo. Era a decisão de priorizar a conexão antes da ação? Exatamente isso. É o que enche o nosso tanque para que a gente possa, de fato, servir aos outros sem se esgotar ou se frustrar. Perfeito, é isso. E nos leva à parte final da declaração de Jesus, que é uma promessa poderosa e cheia de esperança. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que isso significa na prática? A comida que a Marta preparou, ela seria consumida e acabaria. A casa que ela limpou, sujaria de novo. O trabalho das mãos dela era, por natureza, temporário.
O que Jesus está dizendo sobre o que a Maria estava recebendo? Ele está falando de um investimento eterno que a gente constrói no nosso interior, no relacionamento com Deus. A paz, a sabedoria, a intimidade, o caráter moldado. Certo. Isso, nenhuma crise econômica, nenhuma doença, nenhuma circunstância externa pode roubar. O serviço é a manifestação externa, mas a comunhão é a transformação interna. E essa transformação é permanente. É um tesouro que a gente guarda em um lugar seguro. Isso traz uma perspectiva bem diferente para a nossa agenda. Talvez aquele tempo de oração, de leitura da palavra, que às vezes parece improdutivo, seja, na verdade, o investimento mais produtivo que a gente pode fazer na semana. Por isso que a reflexão final que o artigo nos deixa não é uma ordem, é uma pergunta para a autoavaliação. Uma pergunta que ecoa. E nós? Qual parte temos escolhido? Não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Onde a gente tem investido a maior parte da nossa energia emocional e mental? Nas muitas coisas que nos deixam ansiosos ou na única coisa que é necessária e permanente? É uma pergunta que nos obriga a olhar para o nosso calendário, para a nossa lista de tarefas e principalmente para o nosso coração. E perguntar, o que está me movendo? O desejo de servir ou a ansiedade de ser útil? Isso. A resposta honesta para essa pergunta pode ser o começo de uma grande mudança. Fique então a provocação para esta semana. Em meio a toda a nossa busca legítima por sermos pessoas produtivas, úteis, que fazem a diferença no mundo, a gente está conscientemente escolhendo momentos para se sentar aos pés do Mestre. Estamos reservando tempo para boa parte que nutre a alma e que ninguém pode nos tirar. Uma reflexão essencial. E claro, fica o nosso convite para que todo mundo leia o texto A Boa Parte na íntegra. É uma leitura que, em poucos minutos, pode reorientar uma semana inteira. É só acessar o nosso site oficial. Isso mesmo. O endereço é www.ligaevangelica.com.br. Lá, além desse texto da Aline, vocês encontram um acervo riquíssimo com reflexões de outros autores da nossa comunidade, como a Laís Rosado, a Ádila Paixão, o Vinícius Maciel, a Mônica e muitos outros. E para não perder nenhuma novidade e continuar essa conversa, siga a gente no Instagram, em @ligaevangélica, e se inscreva no nosso canal do YouTube, a TV Liga. Se encontra como @Liga Evangélica do Brasil. E claro, continue acompanhando o Liga Podcast IA aqui no Spotify e também no SoundCloud. Agradecemos demais a sua companhia e a oportunidade de refletirmos juntos. E lembrem-se, Liga Evangélica, evangelismo virtual guiado por Deus.